O que devemos fazer? Como nós devemos ser? Pedro continua, devemos ser dedicados à oração. Olha só, 1 de Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Como tem sido a nossa vida de oração? Nós temos dedicado tempo na presença de Deus? Nós temos falado com o Senhor? Nós temos ouvido a voz do Senhor? Sabe, uma coisa que muitas vezes nós relaxamos é a questão de oração. Nós não vamos até Deus, sabe, muitas vezes, e nós queremos conhecer Deus. Agora, como que nós vamos conhecer Deus se nós não oramos? Se nós não meditamos na sua bendita palavra? Deus deixou a oração como um canal de relacionamento com Ele, sabe, onde nós falamos e nós ouvimos Deus falar conosco. Então a oração, ela não é para mover Deus para fazer as nossas vontades, mas é para a gente ser levado até Deus para fazer a vontade dEle, para obedecê-lo, para estar em sua presença, para ter prazer, sabe, na intimidade com Deus. Precisamos orar e temos muitos motivos para isso. É por meio da palavra de Deus, da oração, que nós temos relacionamento com Deus. Em oração, nós trilhamos um caminho que Jesus abriu. Nós temos livre acesso a Deus. Deus recebe pecadores salvos pela graça dEle. Olha, isso é glorioso. Sabe, nós não precisamos de nada nem ninguém. O caminho foi aberto por Jesus Cristo. Não há nenhum ser humano que possa nos levar até Deus. O único capaz de nos levar até Deus é Cristo, o único ser humano que veio a esse mundo, se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu livre acesso à presença do Pai. Eu e você, nós podemos nos achegar perante o trono da graça e falar com Deus. Olha o privilégio. Isso é um privilégio num mundo onde nós temos tantos dissabores, num mundo onde nós temos tantos problemas, tanta coisa ruim. Nós podemos chegar diante de Deus e expor toda a nossa alma perante Ele, falar com Ele e dizer tudo o que nós sentimos para o Senhor, e Ele vai entender, Ele entende o nosso coração. Na verdade, Deus, Ele ouve até lágrimas. Palavras muitas vezes nem saem da nossa boca, mas o Senhor sabe como está o nosso coração. É muito bom pertencer a um Deus assim, a um Deus que não quer se esconder de nós, a um Deus que nos convida, sabe, a orar, a meditar na sua palavra, a um Deus que está acessível a nós. Isso é glorioso. Deus nos ama e nos quer perto dEle, mas nós queremos ficar perto dEle? Para analisar, Deus quer. Às vezes procuramos conquistar tantas coisas e nos esquecemos de conquistar o principal, intimidade com Deus para obedecê-lo. Saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, damos mais valor às redes sociais do que à presença de Deus. Eu fiz diversos questionamentos aqui, para mim, sabe, eu comecei a perguntar para mim, e isso vale para você também. Esses questionamentos, eu quero que você pense aí, eu quero que você reflita, e eu quero que você responda para si mesmo, como anda a sua vida na questão de oração. Gastamos mais tempo com o celular na mão do que em oração. Onde está o nosso coração? Como têm sido as nossas orações? Nós conhecemos a Deus de verdade? Tem gente que quer conhecer a Deus, mas não quer orar. Rapaz, não tem nada pronto, não tem uma receita de bolo, sabe, em que você conhece a Deus assim, num estalo. É vivendo na presença de Deus, é um constante relacionamento com Ele, para você ir conhecendo a esse Deus. Em Filipenses 4,6 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, coisa que nós fazemos muito,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que temos pedido a Deus? O que temos buscado? Para analisar. Em nossas orações temos buscado o reino de Deus ou o nosso reino? A vontade de Deus ou a nossa vontade? A nossa oração é um recital de ação de graças ou uma lista de necessidades? Estamos dando graças a Deus por tudo ou reclamamos de muitas coisas? Em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 está escrito: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Eu sei que quando tudo vai bem nas nossas vidas é fácil dar graças, mas quando vem o sofrimento, a dor, é muito difícil, sabe? É muito fácil poder cantar um hino de adoração a Deus numa igreja, mas num funeral é mais difícil, sabe? Às vezes nós passamos por momentos tão turbulentos, tão complicados, que fica difícil dar graças, sabe? Eu penso assim, e tenho convicção disso, de que somente a graça de Deus pode nos alcançar em certos momentos para que nós possamos dar graças. Senão nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos, sabe, xingar até. Mas o Espírito Santo, Ele nos assiste. O Espírito Santo, Ele vem até nós, Ele leva-nos a orar com gemidos inexprimíveis, sabe? E isso é Deus que faz, é Deus, sabe, vindo até nós e nos levando à oração. Estamos orando perante o Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados e nos leve a uma vida de santidade? Estamos orando, suplicando a Deus que derrame seu Espírito sobre nós e nos leve a viver para a sua glória? Estamos orando para que Deus se revele a nós e o conheçamos mais? Estamos orando para que Deus nos use e use irmãos que preguem a verdade dEle para que Ele seja exaltado? Estamos orando para que Deus nos ajude a amar as pessoas incondicionalmente, como Cristo nos amou? Estamos orando para que Deus abençoe nossas famílias com sua presença e que restaure lares à beira da ruína? Quantos lares cristãos, sabe, têm sido alvos de, sabe, tanta perplexidade, de tanta luta, de tanta dor entre marido e mulher e filhos? Nós temos orado por essas famílias? O que nós temos feito? Todos esses questionamentos nos levam a refletir. Estamos orando por nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades, para que Deus haja em nosso país? Rapaz, é algo assim que deixa a gente perplexo mesmo. Tá, eu vejo assim que a gente não deve desejar a morte de ninguém, sabe? Só porque o presidente pegou o coronavírus aí, ó, no Twitter mesmo, o topo lá era força Covid, era desejando a morte de alguém. Rapaz, não é porque é o presidente, podia ser qualquer um. Nós não podemos desejar a morte para ninguém. Um cristão jamais pode desejar a morte para alguém. Um cristão deve orar e não, sabe, ser levado a uma coisa dessas, a desejar que alguém morra. Em 1 Timóteo 2, 1 e 2 está escrito: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Estamos orando para Deus fazer a vontade dEle nesse mundo? Muitas vezes nós criticamos, sabe? Muitas vezes nós falamos coisas contra, mas nós estamos orando para que Deus faça a vontade dEle. Nós temos clamado ao Senhor para que Deus mude a situação, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Então Deus muitas vezes está usando
as circunstâncias dessa vida para levar a gente para a presença dEle, para que nós possamos servir a Ele, sabe? E não fazer o papel do outro. Estamos orando para Deus salvar os perdidos? Estamos orando pelos desviados? Estamos orando pelos irmãos? Em 1 Timóteo 2,8 está escrito: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. O pastor Mauro Meister disse, isso aqui é do seminário presbiteriano, o pastor da igreja presbiteriana de Barra Funda, eu acho que é, se não me engano, é o presbiteriano, teólogo. Ele disse: a oração do tolo é aquela em que o indivíduo pensa que Deus não teria agido caso ele não tivesse feito. Olha só, Deus não teria agido caso ele não a tivesse feito, né, a oração. A oração bíblica é aquela em que temos a plena convicção de que fomos movidos por Deus a orar. O John Piper, pastor John Piper, disse: não oramos para mudar os desígnios de Deus, mas apenas para obter o que Ele determinou que seja alcançado por meio da oração. E aí eu escrevi aqui algo que eu creio piamente. A soberania de Deus não nos isenta de orar. Deus inseriu até mesmo as nossas orações em seu plano maravilhoso. Deus nos leva a orar e age segundo a sua vontade. Quando acontece o que nós oramos, não fomos nós, mas foi o próprio Deus agindo. Então, nem nisso podemos nos orgulhar. Deus faz em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. A Deus seja a glória para sempre. Agora, é um privilégio, sabe? É um privilégio poder ser usado pelo Senhor. Deus, Ele usa homens e mulheres para que a vontade dele seja manifesta no mundo. Isso é glorioso, porque Deus não precisa de nós, mas Deus, Ele conta conosco. Deus quer usar a sua vida, você que me ouve, não somente transformar você, não somente salvar você, mas Deus quer usar você na caminhada cristã, para que outras pessoas vejam a glória dEle e se acheguem a Ele. Sabe, isso é glorioso, poder fazer parte do plano de Deus, sabe? Será que nós queremos fazer parte desse plano? Eu quero fazer parte do plano de Deus. Eu quero que Deus faça a sua vontade por meio da minha vida e na minha vida.